Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Jeremias capítulo 35, um capítulo da Bíblia por dia. Orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Meu amado irmão, não vou repetir. Se você quiser acessar, procure aqui na IPL Play. Você vai procurar a playlist Propósito, procurar o capítulo 34 de Jeremias, consagração por conveniência. Você vai ver lá a cena do rei e das autoridades que fazem um pacto solene diante do Senhor, um pacto onde eles partem um animal, passam no meio desse animal, dizendo que assim seja feito a mim, se eu não cumprir a palavra, prometendo assim libertar os seus irmãos hebreus que estavam como escravos, e depois eles acabam descumprindo esse voto que haviam feito. Já no capítulo 35 nós temos um contraste, um povo que não era o povo de Deus, aqui se trata dos recabitas, descendentes do sogro de Moisés, Jetro, portanto ali dos queneus, e esse povo, ele vai ser colocado à prova para que Deus mostre que, mesmo não sendo povo de Deus, eles tinham princípios mais firmes e sólidos do que o próprio povo de Deus. Eles tinham uma fidelidade de fato visível, palpável. Era um povo que não havia se amoldado aos outros povos que haviam em Canaã. Eles estavam ali, mas eram peregrinos dentro da terra de Canaã e não haviam se moldado à cultura. Então, qual é o teste que o Senhor faz? O Senhor manda o profeta Jeremias chamá-los ao templo, a uma câmara do templo, e oferecer a eles vinho. Tudo isso dentro daquela cultura, meu irmão, era algo que dava uma ideia de ser permitido. O profeta está chamando no templo, que era um lugar com simbolismo espiritual muito forte, e oferecendo vinho, que dentro daquela cultura era algo perfeitamente normal. Mas os recabitas vão recusar, por quê? Porque eles vão dizer, nós não beberemos, porque o nosso pai, Jonadab, nos deu ordens dizendo o seguinte: vocês não vão beber, foram as ordens que Jonadab deu, se você quiser conferir, versículos 6 e 7 aí do capítulo 35, vocês não vão beber vinho, nem vocês nem seus descendentes, vocês não vão construir casas, nem cultivar terra, e vocês não vão comprar plantações, e não vão plantar também, não vão comprar plantações de uvas. Vocês vão morar em tendas todos os dias para que vocês vivam muito tempo nessa terra. Ou seja, Jonadab disse para eles: nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos aqui dessa terra. Então, como peregrinos, sem nenhum tipo de fixação em um lugar só, assim nós devemos viver. Essa era a ideia de Jonadab, que passou para a sua descendência e eles resolveram obedecer. Então, diante do profeta, naquele local, eles se recusaram a beber algo que era lícito dentro daquela cultura. Então, sobre possibilidade, meu irmão, muita gente pergunta, isso pode, aquilo não pode? Meu irmão, poder, você pode tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quando é que não convém? Quando a prática, ela vai colidir com o princípio que eu acredito. Quando a prática colide com o princípio que eu acredito. Nós temos vários jovens que ficam perguntando, pastor, posso fazer isso? Meu irmão, não fique esperando que a Bíblia vai trazer para você um versículo específico dizendo assim, pastor, estou querendo pôr um piercing na testa. Posso? Meu irmão, não vai esperando que a Bíblia vai ter um versículo lá, não ponhais piercing na testa. Não. Não é isso que você deve usar para tomar sua decisão. Você deve perguntar o seguinte, qual é o princípio dos meus pais? Por exemplo, nós temos aqui os recabitas, que já estão numa geração que viveu 250 anos depois de Jonadab, e que ainda continuam obedecendo os princípios deixados pelo seu pai. Se o seu pai e sua mãe não querem, pronto, você já tem a resposta. Aí você vai dizer, pastor, mas não tem nada na Bíblia dizendo que é pecado eu furar a testa para colocar um piercing. Não tem mesmo não, meu irmão. Mas o princípio tem. Lá diz, honra o teu pai e a tua mãe. Se o seu pai e sua mãe não quer e você faz, você sabe que você está pecando. Por quê? Porque você não está dando a eles o valor, não está respeitando a autoridade que eles deveriam ter sobre a sua vida, como os recabitas estão fazendo aqui, e isso pareceu bem ao Senhor. Eles responderam a Jeremias, nós não vamos beber, porque foi assim que passaram. Eles entenderam, meus irmãos, com o pai deles, com Jonadab, que aqueles princípios não eram apenas chatice, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso. Não era uma série de proibições, mas era exatamente uma série de atitudes que iriam protegê-los para que eles não se apegassem àquela terra de Canaã, para que eles entendessem que eles estavam ali desfrutando de uma terra boa, mas eram peregrinos, e ninguém precisava forçá-los a peregrinar,
Eles faziam isso trocando de tempo em tempo, não tendo moradia fixa, porque sabiam e entendiam que não pertenciam àquele lugar. Estavam ali, mas não eram dali. Esse é o sentimento que nós cristãos devemos ter. Nós, irmãos, andamos por princípios superiores. Por isso nós não nos conformamos com este mundo. Pelo contrário, nós estamos para além desse mundo. A nossa esperança em Cristo está para além desse mundo. Então o mundo tenta nos embriagar com coisas que parecem ser lícitas. Mas cuidado, porque os seus princípios podem estar em choque. E você, meu irmão, não pode cometer o erro de entrar em algo sem fé. Presta atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz isso. E a Bíblia diz também que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Portanto, eu quero ir em determinado lugar, eu quero fazer isso. Se há no seu coração uma dúvida se você deve, meu irmão, você não tem certeza, você não tem fé, então você não deve fazer, ou ir, ou tomar qualquer dessa decisão, porque o que não provém de fé é pecado. Olha só, há um contraste aqui. Jeremias vai contrastar o povo para que o povo seja ali corrigido pelo Senhor. Os recabitas obedeciam o pai morto. Judá não obedecia o Deus vivo. Os recabitas, eles seguiam uma regra humana. Jonadab que deu para a orientação de seus descendentes. Judá ignora a lei divina. Os recabitas, eles ouviram uma vez isso do seu descendente, foi levado adiante, e o Senhor falou milhares de vezes por meio dos profetas, mas o povo não quis ouvir. E por isso o Senhor vai escolher honrar Jonadab e rejeitar o seu povo. Isso já é um prenúncio do que Deus faria lá na frente. Nós sabemos, à luz do Novo Testamento, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, e todos quanto receberam, os gentios, nós, os que cremos, nós fomos feitos povo de Deus, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E o Senhor diz para os recabitas que nunca faltará varão a Jonadab que esteja diante de mim. Estar diante do Senhor era um privilégio de sacerdotes. E o Senhor pega esse privilégio que era do seu povo, de uma tribo específica, e dá a esse grupo nômade, dizendo que essa promessa estaria também sobre eles. Então, meus irmãos, a fidelidade, ela nos garante aí um lugar sempre na presença de Deus. Quem anda fielmente, meu irmão, pode ter certeza que vai poder sempre contar com a presença de Deus a abençoar. E eu quero perguntar para você, fazer uma aplicação: onde estão as raízes da sua tenda? Onde está fincada a sua tenda? A sua tenda já virou uma casa? Você já se amoldou ao mundo? Você já não se sente mais peregrino, mas você se sente de fato mundano? Alguém já incorporado ao sistema? Você está vivendo como vive a maioria das pessoas, meu irmão? Cuidado, não perca seu senso de peregrinação. Os recabitas não se esqueceram dos ensinamentos dos seus antepassados. Eu pergunto, você tem mantido os marcos que você foi ensinado, os princípios dos quais você foi criado? Quantos são os jovens hoje que nem de longe seguem os princípios dos pais? Pode ter certeza, meu irmão, amanhã no dia da tempestade, você vai lançar as correntes, mas não terá âncora na ponta, porque você está abrindo mão dos seus princípios, o seu barco estará à deriva. Tenha princípios sólidos, princípios esses construídos na palavra e passados com muito amor pelos nossos pais, para que a nossa vida vá bem. Não perca isso de vista. Num valor de promessas vazias, seja alguém, meu irmão, que cumpre o que você promete. Os recabitas aqui, eles tinham zelo, eles tinham realmente palavra, eles eram pessoas que não se corrompiam, mesmo diante do pedido do profeta num lugar santo, como se isso viesse da parte de Deus. Seja alguém de palavra. Paulo era assim, Paulo dizia, ainda que venha um anjo anunciando um outro evangelho, que não seja esse, a gente deve considerar maldito. O apóstolo Paulo está dizendo que os princípios, os valores, a verdade que nós cremos, ela não deve ser negociada em nenhum contexto. Mesmo que seja algo sobrenatural, nós não devemos negociar aquilo que acreditamos, porque fazem parte das verdades eternas que podem salvar a nossa alma. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, fique firme com o Senhor, tenha princípios, seja alguém que de fato vive baseado e alicerçado em princípios sólidos, porque esses princípios vão guardar a sua alma e a sua jornada. Deus te abençoe e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.